Olá, gente boa aqui do canal. Paulo Malvez Corrêa, mais uma vez com vocês. Hoje, para tornar pública mais uma das minhas aulas, especialmente destinada aos meus alunos da escola Davi Mufarrege. Eles têm uma atividade a cumprir no ambiente virtual e eu resolvi preparar esse vídeo a título de revisão, realmente só para auxiliá-los no cumprimento dessa tarefa. E eu tenho certeza que, tornando público esse material, eu posso ajudar mais pessoas que estejam precisando realmente ter aulas, ter esse tipo de atividade, né? Fazer uma revisão também. O assunto de hoje é pronome e colocação pronominal. Se você gostou do tema, por favor, fique à vontade para se inscrever no canal, ativar o sininho aí das notificações, deixar seu comentário, seu like, sua sugestão, tá bom? Todo mundo é muito bem-vindo aqui. Esse é um espaço que eu tenho utilizado para acrescentar mais a formação dos meus alunos e também partilhar com as pessoas que tenham interesse tópicos associados à arte e cultura e, por extensão, educação também. Tá bom? Para dar dinâmica à exposição, eu vou compartilhar a tela para a gente visualizar alguns slides. Realmente é uma revisão, gente. O tema exige um pouquinho mais de tempo, tem uma complexidade, minúcias, na verdade, mas eu não vou explorar isso tudo aqui. Então, é realmente a revisão do que há de mais destacável nesse assunto. Compartilhando tela. Esse primeiro slide é somente para apresentar o tema da nossa atividade, pronomes e colocação pronominal, fazer um comercialzinho do canal, e aí a gente vai para o segundo, que tem a definição de pronome, tá bom? O pronome é uma das classes gramaticais, gente, e ele tem o papel de tornar a escrita mais agradável, no sentido de servir de substituto para os nomes, para os substantivos. Então, em vez de você dizer Pedro fez isso, Pedro fez aquilo, Pedro, você tem outros artifícios que evitam a repetição de Pedro, Pedro, Pedro. Você pode usar o ele, você pode usar, dependendo da situação, um pronome como o lo, né? Então, cada circunstância exige um pronome que se adeque a ela. De modo mais direto, é o que vocês veem aí nesse slide, né? É uma classe gramatical que pode substituir substantivos. Aí eu dei um exemplo. Ela é professora, podia ser Marina é professora, né? E pode acompanhar também os substantivos. Dei um presente para minha esposa. Esse minha é um tipo particular de pronome também, né? O possessivo. A gente vai ver na sequência essas classificações. Então, a rigor, o papel do pronome é substituir ou acompanhar substantivos. A partir desse segundo slide, eu apresento a tipificação dos pronomes, né? Os primeiros, evidentemente, por conta da sua quantidade, da sua recorrência, são os pronomes pessoais. Nesse sentido, eu destaco aí, primeiramente, os pronomes do caso reto. O que são os pronomes do caso reto? São aqueles que, na ordem sintática, na frase evidente, ocupam quase sempre o lugar de sujeitos. Tá bom? Então, eu dei um exemplo aí. Eu gosto de ler. Por que eu falei quase sempre? Porque há circunstâncias em que um pronome do caso reto pode aparecer num outro ponto de uma frase. Por exemplo, trouxeram um presente para nós. Esse para nós, esse nós, não é sujeito, mas é um pronome do caso reto. Tá bom? Então, isso aí é a definição ampla. As exceções não vão ser abordadas aqui, tá bom, gente? Na sequência, os pronomes pertencentes ao caso oblíquo, que são aqueles que ocupam, no interior da frase, o lugar de objetos, tá bom? Por exemplo, aí Pedro escolheu o livro e o leu. Esse o ocupa o papel de objeto direto. Esse exemplo que eu dei, gente, tem duas orações, né? Duas orações coordenadas. A conjunção e mostra bem isso. Então, o sujeito da primeira oração, Pedro, predicado, escolheu o livro.
Sujeito da segunda oração, que é a partir do E. Pedro. Ele está elíptico aí, né? Já tivemos aí uma aula sobre sujeito, ele está oculto, está elíptico. O verbo é leu e o é o objeto direto. Vejam o que eu disse anteriormente. O pronome serve para tornar o texto mais agradável, mais bonito, esteticamente melhor apresentável. Então, em vez de eu dizer Pedro escolheu o livro e leu o livro, né? Eu usei esse pronome. Tá entendido? Vamos adiante. Ainda na categoria dos pronomes pessoais, nós temos aí os pronomes de tratamento, né? São expressões que são uma espécie de evocação, né? Eu dei o exemplo primeiro aí de você. Você tem o livro Contos Amazônicos para me emprestar? E o segundo, Vossa Senhoria sabe que o combate à impunidade é importante. Vejam que o Vossa Senhoria, Vossa Excelência, todos esses que são evocando, especialmente autoridades, se enquadram aí na tipificação pronomes pessoais de tratamento. O você é muito comum, né? Não esqueçamos que o você é a contração decorrente do tempo, do uso e do tempo, de uma expressão muito maior, que era a vossa mercê, tá bom? Além dos pronomes pessoais, gente, há outros, e o primeiro que eu gostaria de destacar é o pronome possessivo, né? Na verdade, pronomes, né, possessivos. Esse nome autoexplicativo, né, é quando há uma relação de posse envolvida na sentença. Eu dei 2 exemplos aí. Estes livros são meus. Cuide bem dos seus olhos, tá? Lembrando que essa posse é, em alguns casos, bem relativa, né, gente? Quando eu chamo para minha esposa de meu amor, não quer dizer que eu seja dono dela necessariamente. Entendem, né? Eu fiz uma observação aí que é decorrente da minha experiência como revisor de textos e também como professor de língua portuguesa, que é a constante mistura que eu vejo entre elementos que, a rigor, na forma mais culta da língua, não se harmonizam, não combinam, né? A gente vê, por exemplo, em canções, deixa eu pensar numa canção do Roberto Carlos, se você pensa que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, você não combina com ti. Que lhe ama, aí sim. Então, atentar sempre para a concordância com as outras formas usadas na frase. Atentar para cuide bem dos teus olhos, não, não, não. Cuide bem dos seus olhos ou cuida bem dos teus olhos, tá certo? Parece coisa boba, gente, mas para quem vai avaliar um texto, isso é um elemento importante. Por exemplo, se você escreve uma redação no Enem, não tendo cuidado com essa coisa que é uma bobagem, né? Uma bobagem, mas pode representar a sua aprovação ou não, ou pode, no mínimo, é, resultar em menor pontuação para o seu trabalho, tá bom? Os outros tipos de pronomes eu resolvi colocar tudo numa salada só, gente. Os demonstrativos, eles referem ou indicam alguma coisa, né? Um objeto, aquela parede, aquele livro, este cidadão, né? Então, essa situação, tudo aquilo, tá certo? Então, é muito, como eu disse a vocês, não há nenhuma novidade aqui, é uma revisão, certamente a maioria, se não a totalidade das pessoas que estão assistindo a esse vídeo, já estudaram esse assunto, então é só realmente para dar uma refrescada na memória. Os pronomes interrogativos são usados em perguntas diretas ou indiretas. E que horas são a propósito? Que, né? Quantos anos você tem? Quantos, né? O pronome relativo, por sua vez, substitui algo referido anteriormente. Por exemplo, o livro que eu publiquei ficou muito bonito. É momento de fazer o comercial. Literatura e erotismo, a Cauã e o bairro dos judeus de Inglês de Souza. Interessados, acessar o site da Pacatatu. Voltando, o livro que eu publiquei ficou muito bonito. Então, temos 2 orações aqui. O livro ficou muito bonito. Eu publiquei um livro, né? Basicamente é isso. Essa sentença maior é a junção dessas 2 orações, né?
Então, para evitar repetir, eu coloco o que no lugar? O livro que eu publiquei o livro, ficou muito bonito, percebem? Então, geralmente o que, mas também pode ser o qual, o livro o qual eu publiquei, tá certo? Tomar cuidado com o onde, né? O onde é muito usado nessa função de pronome relativo, naquela situação onde eu me vi preocupado, eu fiz isso, isso, isso. Não cai muito bem, né? Melhor usar na situação em que, tá bom? Na situação na qual, tá bom? O onde guardem para quando for realmente se referir a um espaço geográfico. E os pronomes indefinidos? Eles fazem referência de forma vaga à terceira pessoa do discurso. Como é que é isso? Nesse sentido aqui, gente, ninguém pode ajudá-los. Isso é um exemplo, acabei de usar um pronome indefinido, ninguém. A não ser alguém muito especial. Acabei de usar outro, alguém, né? Alguém pode, olha, sempre a terceira pessoa. Ele pode, alguém pode, tá bom? Vocês sabem quem é essa pessoa, né? São vocês mesmos. Estudar, gente, estudar. Mantenha a disciplina, me acompanhe até o final da aula, porque estudar pela metade é complicado, né? Nós vamos avançar bastante agora. Vamos para a colocação pronominal, que diz respeito à colocação do pronome na sua associação com o verbo. Há 3 formas de se posicionar o pronome: antes, no meio ou depois do verbo, tá bom? O primeiro caso é a próclise, fica antes do verbo. Dei os exemplos. Minha avó me contou uma história. Acredita em quem te ama. Ninguém lhe confiou segredo algum. Aí aqui nós temos a possibilidade de jogar esse pronome me para depois. Minha avó contou-me uma história. Não haveria grandes problemas nisso, né? Até uma recorrência. Mas essa possibilidade não existe no segundo caso. Acredita em quem? Esse quem exerce é quase uma regra magnética, gente. Ele puxa o pronome te para perto dele. A mesma coisa acontece com o ninguém, que puxa o lhe para próximo dele. Há uma recomendação geral em relação à próclise, no sentido de evitá-la quando estivermos falando de norma culta. Você não começa jamais uma oração com um pronome oblíquo. Por exemplo, me contaram uma coisa. Não, contaram-me, tá certo? Essa é a recomendação da gramática normativa, que é uma coisa muito relativa no uso cotidiano que a gente faz da língua. Nós vamos ver isso mais adiante a partir de um poema do Oswald de Andrade. Mantenham a disciplina, por favor. Assistir a aula até o final é importante. Nunca vi ninguém dominar um assunto ou relembrar um assunto de modo mais a contento assistindo metade das coisas, tá certo? Vamos manter o foco. Ênclise, que é quando o pronome vem depois do verbo. Eu deixei a mesóclise, que é aquela em que o pronome fica no meio, por último de propósito, tá, gente? Eu dei uns exemplos aí. Contaram-me uma história assustadora, contaram-me aquilo que eu disse anteriormente. Não cabe a próclise aí, me contaram. Não é recomendável pela norma culta. Conhece-te a ti mesmo, que era a expressão que estava escrita no oráculo de Delfos, né? Na entrada do oráculo de Delfos, na Grécia Antiga. Meu professor vive dizendo-me que a leitura é importante, tá bom? Todo professor deveria dizer isso para os seus alunos. Então, ênclise é quando vem depois do verbo. E aí nós temos a mesóclise, e é quando o pronome está no meio da estrutura verbal. É uma forma que caiu em desuso, soa até um tanto quanto pedante, gente. Dar-te-ei, meu amor, um presente no dia dos namorados. Que horror. Isso aí dá até divórcio, gente. É muito feio. Tem gente que gosta. Eu acho esteticamente nada aconselhável, especialmente quando você mistura com uma forma mais solta, mais leve de se expressar. Então, se você começa aqui com mesóclise, você vai ter que manter o nível aqui até o final do seu registro. Não vale ficar oscilando, tá bom? Não é um crime utilizar, por favor. Eu só não acho bonito, né? Então,
é muito fácil de não errar, porque ele só acontece em duas circunstâncias: no futuro e no futuro do pretérito. Eu coloquei 2 exemplos aí: ajudar-te-ei com teu trabalho. Ajudar-te-ia se pudesse. Eu te ajudaria se pudesse, tá bom? Então esse é o futuro do pretérito, futuro do passado. Super tranquilo, né? A nossa revisão basicamente é isso que eu disse até aqui, mas vale uma reflexão a respeito do uso, digamos, xiita de todo esse saber em relação aos pronomes, no que diz respeito à utilização que nós fazemos no nosso dia a dia. Para reflexão, eu selecionei o poema do Oswald de Andrade, que é famoso demais, chamado Pronominais. Vejam que já há uma evocação ao assunto no próprio título do texto. Oswald é esse cidadão que está nessa fotinha aí, é um dos ícones do nosso modernismo, na sua fase heróica, né, na década de 20, sobretudo. Então diz o poema: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro, me dá um cigarro. Né? Vejam que é uma recorrência no nosso falar cotidiano a próclise, né? O pronome estar antes, inclusive abrindo frase. Nós temos aí a frequência muito grande de declarações de amor, né? Então, o sujeito diz eu te amo, mas por vezes há a omissão do sujeito da oração. Em vez de dizer eu te amo, a pessoa pode dizer simplesmente te amo. Agora imaginem se a gente resolve seguir à risca as recomendações da gramática, em vez de dizer te amo, diz amo-te. Ah, mais uma coisa que pode dar divórcio, né? Amo-te é muito feio, gente. Não é que seja necessariamente feio, é que não combina com a nossa forma de expressão, né? Tá bom, gente? Então, o que vale aqui é que me dá um cigarro funciona melhor no nosso cotidiano, tá bom? E olhem só como ligada à nação brasileira, né? O bom negro e o bom branco da nação brasileira. O Oswald tem um outro poema em que você tem uma verdadeira aula de cidadania, né? Contra o preconceito linguístico. Eu vou deixar o card aqui, os curiosos podem visitar esse outro vídeo e tirar suas próprias conclusões. Depois dessa nossa breve discussão a respeito do pronome, próclise, mesóclise, ênclise, como é que é e tal, e amparado no discurso do Oswald de Andrade, nesse poema que a gente viu, Pronominais, eu selecionei essa célebre frase do Jânio Quadros, ex-presidente brasileiro, que, quando foi interpelado em relação ao motivo da sua renúncia à presidência, emitiu essa frase aí: filo porque quilo. Eu nunca vi uma frase mais correta em relação ao emprego de pronomes, mas cá para nós, esteticamente, é um desastre e pode causar um ruído na comunicação. Isso é um problema grave, né? Então, qual é a solução, gente? Eu fiz, olha lá, ainda seria, de certa forma, muito, né? Nariz empinado, mas eu fiz isso porque eu quis, simplesmente, né? Ele tinha essa mania de usar uns floreios, né? Bom, é questão de estilo, né? Era o estilo dele, mas eu fiz registro aqui da frase porque causa realmente um estranhamento ao bom negro e ao bom branco da nação brasileira, né? Para usar um fragmento do poema do Oswald. Mas, por favor, a minha implicância em relação a esse tipo de uso não quer dizer de forma alguma que eu estou fazendo aqui uma apologia à utilização assim sem critérios para você falar de qualquer jeito, escrever de qualquer jeito. Não é isso, gente. Eu estou pontuando aquilo que pode, que não pode, o que fica bonito, o que não fica bonito, as possibilidades de substituição, tá bom? E aí, uma gracinha aqui para vocês, né? Não é para valorizar a mediocridade. E aí eu estou fazendo um contraponto, gente, eu tenho visto, sobretudo nos noticiários políticos,
uma decadência na arte de falar em público, uma decadência na arte de manusear a palavra, né? Os nossos políticos, a maioria, especialmente os que estão na moda, não sabem falar direito. E quando eu digo falar direito, não é simplesmente falar bonito, gente. É que, às vezes, é incompreensível o que os cidadãos dizem. Eu não vou entrar nessa seara, pegar um discurso político e destrinchar, porque eu não quero realmente me aborrecer, né? Com gente que compactua com coisas absurdas. E aí, para uma contraposição em relação a isso, eu fiz as seguintes chamadas. Em outros tempos, até o brega era mais chique e cuidadoso com a palavra, né? E aí embaixo, você duvida? Então conheça a canção Beleza da Rosa, de José Ribeiro. Isso aqui, gente, é um brega antigo daqueles assim, tataravô da sofrência, né? E eu peguei a letra. Quem tiver interesse em conhecer a melodia, certamente muita gente conhece, é uma melodia bonita, né? Eu acho uma letra e é um bolero bonito, na verdade, né? E aí, talvez uma gravação mais moderna, com uma voz mais contemporânea, causasse o melhor efeito, né? Mas, de qualquer forma, fica a recomendação para os curiosos escutarem. Está aí a letra. Eu vou ler só destacando o uso dos pronomes. Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim e eu a quero só para mim. Eu a quero. Olha, vejam só, esse a retoma, como eu disse, um elemento que já apareceu antes, eu disse no início da nossa exposição, que é a flor, né? Que por sua vez é a mulher, né? A mulher a quem ele se dirige. Tu és a flor do meu lindo jardim e eu a quero. Se ele fosse se referir não à flor que substitui a mulher, mas à mulher propriamente, ele usaria outro pronome. E eu te quero só para mim, tá certo? Então vejam que o uso dos pronomes determina a que elemento ele se refere, por favor. Continuando, o teu suave perfume às vezes causa-me ciúme. Aqui o texto pecou na falta de pontuação. Na verdade, eu não pontuei, peguei do jeito que estava lá no site de onde eu copiei, mas esse às vezes deveria vir entre vírgulas, tá, gente? Está na entonação que ele utiliza entre vírgulas. Causa-me. E essas vírgulas é que permitem a ênclise, né? Causa-me. Olha só, causa-me, gente, num bregão, né? Numa música brega, né? Causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Porém, e aí, porém, tenho medo. Esse porém é, na verdade, a finalização desse verso, mas gramaticalmente, ou melhor, sintaticamente, ele inicia a sentença posterior. Tenho medo que tua beleza de rosa se transforme em um espinho. Se transforme, né? Perfeito, né? Transforme-se em um espinho, mas aqui ele levou em consideração também o aspecto da sonoridade. Está ótimo. Quase morro só em pensar em perder teu carinho. Aí tenho medo que esta paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não sejas a flor do meu triste jardim. Isso é simplesmente a letra toda da música, aí vai repetindo, repetindo, repetindo. Mas o que eu gostaria de destacar é a qualidade com que o texto é escrito. Começa com o pronome tu elíptico, né? Já vimos uma aula de sujeito, né? Então, tu tens a beleza, tá elíptico o sujeito, né? Tens. E ele continua no texto inteiro mantendo o tu. Tu és, o teu suave perfume, te beijar, tudo com o. Vão depois escutar a melodia dessa canção. É bonita. E aí, para finalizar, gente, meu agradecimento àqueles que tiveram a disciplina de chegar até aqui e reiterando o convite para vocês se inscreverem aqui no canal. Povo, por hoje é só. Esse é o conteúdo da nossa atividade. Eu espero ter refrescado a memória das senhoras e dos senhores e passado um pouquinho daquilo que eu considero relevante
em relação à utilização que nós fazemos desse nosso patrimônio, que é a nossa língua portuguesa. Grande abraço, até a próxima.